Os anos 70 viram cineastas ultrapassando os limites da violência, do corpo e da política, provocando fortes reações dos censores. Da ultraviolência distópica ao horror underground, vários filmes tiveram sua exibição negada ou foram fortemente cortados nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Abaixo, exploramos 15 exemplos notáveis, que explicam por que foram banidos ou censurados. 13 deles vão te deixar completamente sem palavras. Número 1. Laranja Mecânica. O thriller distópico de Stanley Kubrick acompanha Alex DeLarge, um jovem líder de gangue que se deleita com a ultraviolência, espancando, agredindo e até mesmo estuprando pessoas inocentes enquanto ouve Beethoven. A violência gráfica e as cenas de agressão sexual do filme provocaram grande indignação. Após relatos de crimes de imitação na vida real, o próprio Kubrick retirou Laranja Mecânica dos cinemas do Reino Unido em 1973, por sua própria decisão. Não foi proibido nos Estados Unidos. A MPAA deu-lhe uma classificação X, mas sem cortes, e com o tempo, os críticos a abraçaram. Laranja Mecânica tornou-se um clássico cult, e foi mais tarde reconhecido como culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo pela Biblioteca do Congresso dos EUARA. Finalmente, voltou às telas do Reino Unido em 2000, encerrando sua supressão de décadas. Número 2. Cães de Palha. O thriller psicológico de Sam Peckinpah, estrelado por Dustin Hoffman como David, um matemático americano que se muda com a esposa Amy para uma vila rural inglesa. Tensões com os moradores hostis surgem quando David está ausente e Amy é brutalmente estuprada em grupo em sua casa. A sequência do estupro e a brutal vingança que se segue tornaram, sob o domínio do medo, altamente controverso. A BBFC concedeu-lhe um certificado X para cinemas em 1971, mas quando um lançamento em formato de vídeo foi proposto décadas depois, o conselho se recusou. Em 1999, os censores se recusaram a classificar o filme, alegando que uma cena de estupro de 4 minutos parecia endossar a ideia de que as mulheres secretamente gostam de ser estupradas, e que, portanto, o destino de Amy parecia glorificar a violência. Somente após uma nova edição em 2002, esclarecendo que Amy detestava o ataque, o BBFC finalmente o aprovou sem cortes para vídeo. A demora transformou Straw Dogs num exemplo notório de um filme dos anos 70 que foi suprimido no seu lançamento para o mercado doméstico, mas hoje em dia ele está disponível sem cortes e é analisado como um filme chocante sobre a raiva e a violência sexual. Número 3. Os Demônios. O drama barroco de Ken Russell, Os Demônios, é vagamente baseado em um escândalo de exorcismo francês do século XVII. Ele retrata um cardeal corrupto e um convento onde a repressão e a histeria religiosa levam a uma orgia satânica de freiras possuídas. Isso culmina em uma sequência blasfema de estupro de Cristo, onde freiras se contorcem num crucifixo. Os censores do Reino Unido ficaram absolutamente horrorizados. A Warner Brothers chegou a cortar o filme The Devils antes da análise do BBFC, e o BBFC insistiu em várias outras remoções adicionais para atenuar o sexo explícito, a violência e o sangue. A versão editada recebeu um certificado X em 1971, mas o filme provocou fortes pedidos de proibição total. Muitos conselhos locais na Grã-Bretanha recusaram-se a exibi-lo e os ativistas de Mary Whitehouse o denunciaram publicamente. Nos Estados Unidos, também obteve uma classificação X, o que forçou mais 6 minutos de cortes para uma versão teatral com classificação R. Na prática, The Devils foi fortemente censurado por anos. O lançamento em vídeo no Reino Unido do corte de 1971 só ocorreu em 1997, e as passagens ausentes permanecem em grande parte inéditas no filme original. Seu legado duradouro é como um dos filmes mais infamemente censurados da época, uma sátira grotesca do poder que era quase impossível de exibir sem censura. O número 4, o filme Último Tango em Paris. O drama erótico de Bernardo Bertolucci é estrelado por Marlon Brando e Maria Schneider, interpretando dois estranhos em Paris que iniciam um relacionamento intenso e completamente anônimo. A sexualidade explícita apresentada no filme, em particular uma cena infame com manteiga na pele, provocou grande indignação moral. No Reino Unido, o BBFC exigiu um corte de 10 segundos da cena da manteiga antes de conceder uma classificação X em 1973. Em muitos países, enfrentou proibições ou processos por obscenidade. Mas no Zsamara, o filme foi lançado com classificação X e no Reino Unido foi exibido sem cortes após as edições iniciais. Com o tempo, a controvérsia diminuiu e hoje o filme é reconhecido pela atuação de Brando e pela arte de Bertolucci, embora as cenas explícitas ainda o tornem raro para TV a cabo ou transmissão. Número 5. O Exorcista. O clássico de terror de William Friedkin acompanha uma jovem possuída por um demônio e os dois padres que tentam um exorcismo. Suas intensas cenas de violência demoníaca
e o terror espiritual chocou as audiências. Após seu lançamento no Reino Unido, em março de 1974, grupos cristãos protestaram vigorosamente. Em lugares como o País de Gales, eles pressionaram os conselhos locais. O Exorcista foi banido de algumas cidades, sob a alegação de que era ofensivo. Após 1974, ele continuou a ser exibido amplamente. As controvérsias não terminaram aí. O primeiro lançamento em vídeo do filme foi bloqueado em 1988, por receio de que menores o procurassem, retirando todas as cópias do Reino Unido. Somente após um relançamento nos cinemas em 1998, o BBFC cedeu. Em 1999, O Exorcista foi aprovado sem cortes em VHS e DVD com classificação para maiores de 18 anos. Seu legado é enorme, um sucesso de bilheteria e um dos maiores clássicos do terror, mas ele perdura como um filme tão temido que até as exibições domésticas foram proibidas por anos. Número 6, Calígula. O épico de Tinto Brass, que retratava o depravado imperador romano Calígula, tornou-se infame por suas cenas de sexo explícito. Filmado por Gore Vidal e financiado pelo editor da revista Penthouse, Bob Guccione, a versão final lançada incluía atos sexuais gráficos, tanto simulados quanto reais. Quando Calígula chegou ao Reino Unido em 1980, foi considerado o filme mais controverso de toda a década de 80. Agentes alfandegários apreenderam a cópia e o BBFC exigiu a remoção de todo o material sexualmente explícito, além de cortes adicionais por violência e obscenidade. Eventualmente, uma versão bastante censurada foi lançada com um certificado X. Muitos conselhos locais ainda se recusaram a exibi-lo. A estreia do filme em vídeo, em 1990, também foi cortada em cerca de 50 minutos, reduzindo-o a softcore. Só muito mais tarde, com a liberalização dos padrões, versões sem cortes foram vistas. Em 2008, até as passagens antes proibidas puderam ser aprovadas com classificação para 18 anos. Calígula hoje é lembrado como um clássico cult selvagem, legalmente intocável de 1979 a 81, mas agora visto mais como sátira política exagerada do que provocação pornográfica. Número 7. Saló ou Os 120 Dias de Sodoma. O último filme de Pier Paolo Pasolini transpõe o conto de libertinagem do Marquês de Sade do século XVIII para a Itália fascista de Mussolini. Ele retrata graficamente poderosos libertinos sequestrando 18 adolescentes e os submetendo a tortura, estupro, humilhação e assassinato ao longo de 4 círculos de perversão. Salò foi imediatamente declarado obsceno. O BBFC o rejeitou em janeiro de 1976. Nenhum certificado foi concedido. Foi exibido apenas num cineclube de Londres em 1977, sem a certificação do BBFC, o que levou a uma batida policial após alguns dias. O filme foi efetivamente banido na Grã-Bretanha até 2000. Naquele ano, a versão de Pasolini foi finalmente aprovada para cinemas e vídeo no Reino Unido. Mas vale a pena notar que, mesmo hoje, muitas das cenas mais extremas são consideradas genuinamente perturbadoras. Em contraste, os Seineba deram a Salò um lançamento limitado em 1977. Mas no Canadá e na Austrália enfrentou proibições absolutas por décadas. Salò permanece notório como talvez o filme mais chocante de sua era. Uma alegoria política feroz que foi considerada brutal demais para ser exibida. Número 8. A Última Casa à Esquerda. O terror de baixo orçamento de Wes Craven narra a história de 2 adolescentes que são sequestradas, estupradas e assassinadas por um grupo de psicopatas, apenas para que os assassinos, sem saber, se refugiem na casa de uma das vítimas, onde os pais descobrem o crime e executam uma vingança sangrenta. A representação da invasão domiciliar e do estupro foi tão extrema que os censores do Reino Unido se recusaram a aprová-la. Em julho de 1974, o BBFC negou categoricamente a classificação. O secretário Stephen Murphy escreveu que o filme não tinha nenhum mérito redentor. Saichomis Assorcius Tier. Não conseguimos encontrar sequer um vestígio de justificativa artística óbvia. Em outras palavras, foi considerado muito objecionável para ser certificado. Quando o distribuidor chegou a pedir ao Conselho da Grande Londres uma licença local, o GLC concordou com o BBFC e também se recusou a permitir que os cinemas de Londres o exibissem. O filme permaneceu inédito e esquecido por muitos anos. Foi apenas nos anos 80 que Craven alcançou a fama e o filme obteve exibições retrospectivas. Em suma, A Última Casa à Esquerda foi, na prática, proibido na Grã-Bretanha devido à sua violência sexual brutal. No entanto, nos Estados Unidos, ele foi lançado e, posteriormente, transformou-se num clássico cult. Número 9. Eu Cuspo, no Seu Túmulo. O filme chocante de estupro e vingança de Meyer's segue Jennifer Hills, uma jovem escritora que é brutalmente estuprada por homens locais. Depois de a deixarem para morrer, ela os caça e tortura um por um. Suas cenas gráficas de agressão lhe renderam infâmia. No Reino Unido, nunca foi exibido nos cinemas. Mas
tornou-se um dos videonasties originais nos anos 80, filmes que foram processados sob leis de obscenidade. Após anos de cópias piratas, Zart finalmente submeteu I Spit on Your Grave ao BBFC em 2001. Para conseguir o certificado de 18 anos, o conselho exigiu cerca de 7 minutos de cortes, removendo especificamente as cenas de estupro mais erotizadas. A versão censurada foi permitida, mas o filme sem cortes permaneceu banido até que as edições fossem feitas. Hoje, a sua reputação é mista, vista por alguns como um resquício de exploração e por outros como uma fantasia de vingança feminista. Mas na época, foi um dos filmes mais censurados devido à violência sexual. Número 10. Trópico de Câncer, 1970. A adaptação de Joseph Strick, do célebre e controverso romance de Henry Miller, tem como cenário a Paris do final dos anos 1960 e acompanha um escritor empobrecido que vive da generosidade de amigos, passando os seus dias a beber e a perseguir mulheres. O romance tinha sido um caso-teste de obscenidade décadas antes, e o filme foi igualmente franco no seu conteúdo sexual. Nos Estados Unidos, foi classificado como X em 1970, mas no Reino Unido os censores não arriscaram. O BBFC recusou um certificado X em 1970, proibindo-o na prática. Em outras palavras, Trópico de Câncer foi considerado explícito demais para exibição em cinemas ou vídeos britânicos na época. O filme não editado só foi lançado no Reino Unido muitos anos depois, quando as atitudes em relação à sexualidade relaxaram. Sua história de censura é um reflexo das mudanças nas leis de obscenidade do período. No final dos anos 90, o filme era considerado um drama adulto direto, em vez de pornografia. Em 11º lugar, O Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974. O filme de terror de baixo orçamento de Tobe Hooper segue um grupo de adolescentes que caem nas garras de uma família texana assassina, liderada pelo Leatherface, o empunhador de motosserra. Embora filmado num estilo granulado e bastante realista, sua atmosfera de terror implacável e as insinuações de canibalismo causaram grande pânico. No Reino Unido, tornou-se notoriamente um videonasty nos anos 80. Foi adicionado à lista do DPP, tornando qualquer cópia em vídeo ilegal. Até 1999, o Massacre da Serra Elétrica não podia ser vendido em fita no Reino Unido. O Guardian notou que, com o relançamento de Cães de Palha em 2002, a proibição de um conjunto de filmes dos anos 70, incluindo o Massacre da Serra Elétrica, foi finalmente suspensa. Em resumo, foi efetivamente banido da circulação na Grã-Bretanha por mais de 25 anos. Ironicamente, o Massacre da Serra Elétrica nunca foi oficialmente proibido nos cinemas. Ele foi exibido nos cinemas do Reino Unido na década de 1970 com um certificado. Já nos anos 2000, estava disponível totalmente sem cortes em DVD. O legado do filme é enorme. Ajudou a inventar o gênero slasher. Sua censura precoce só aumentou sua lenda como um dos horrores mais proibidos de sua época. Número 12. Pink Flamingos, de 1972. O clássico cult cinematográfico da meia-noite de John Waters é uma comédia de humor negro sobre dois conjuntos de personagens excêntricos que disputam o título de pessoa mais imunda do planeta. O filme é repleto de acrobacias ultrajantes, mas é mais conhecido por uma cena infamemente revoltante. A drag queen Divine realmente come fezes de cachorro de verdade em frente à câmera. Na Grã-Bretanha, Pink Flamingos nunca foi formalmente banido, mas foi amplamente execrado. Quando foi submetido pela primeira vez para vídeo em 1989, o BBFC exigiu cortes massivos. A edição de teste de James Fairman removeu 3 minutos e 4 segundos, incluindo o lanche de cocô de cachorro da Divine, cenas de violência contra animais, uma cena explícita de felação entre mãe e filho, tortura por masturbação e a piada do ânus cantor. Apenas a versão censurada foi permitida em VHS no Reino Unido em 1990. O filme de Waters era repetidamente submetido à avaliação do BBFC. Por volta de 1999, a maioria dos seus momentos mais escatológicos já era aceita, embora com grande relutância, mas alguns cortes ainda eram exigidos. Foi somente em 2008, 36 anos após a sua produção original, que Pink Flamingos foi finalmente aprovado para maiores de 18 anos, sem qualquer corte. Durante todo esse período, a obra consolidou-se como um ícone do cinema transgressor. O seu impacto cultural é, sem dúvida, profundamente significativo. Citado pela Biblioteca do Congresso por sua relevância cultural, desafiou abertamente a censura e influenciou gerações de cineastas underground. Número 13. Garganta Profunda, 1972. Esta comédia pornográfica de 72 centra-se numa mulher que só tem orgasmo quando o seu clitóris é estimulado pela garganta. Após seu lançamento, rapidamente se tornou um fenômeno nacional nos ICEL, mas também enfrentou problemas legais. Várias jurisdições americanas o declararam obsceno. Por exemplo, Tampa proibiu sua exibição por completo e Miami também o proibiu. Essas proibições em nível municipal refletiam uma moral generalizada
pornografia hardcore no início dos anos 70. Eventualmente, a Suprema Corte americana restringiu a lei de obscenidade, mas Deep Throat permaneceu um ponto de discórdia em batalhas legais. No Reino Unido, pornografia explícita era em grande parte indisponível nos cinemas na época, então Deep Throat não teve lançamento oficial. Circulava apenas na clandestinidade. Seu legado é principalmente o do filme adulto mais famoso dos anos 70, cujas batalhas de censura ajudaram a definir os limites legais do sexo na tela. Número 14, A Vida de Brian dos Monty Python, 1979. Esta sátira dos Monty Python segue Brian, um jovem judeu desajeitado na antiga Judéia que é confundido com o Messias. A sua comédia irreverente atacou o dogma religioso em muitos lugares, o que provocou acusações de blasfêmia. No Reino Unido, o Conselho Nacional de Classificação deu-lhe uma classificação dupla, a relativamente branda, mas os conselhos locais detinham poder. Na prática, 11 conselhos britânicos baniram completamente o filme dos seus cinemas e 28 outros elevaram a idade mínima para X em protesto. Apesar disso, A Vida de Brian tornou-se um enorme sucesso de bilheteira, e os críticos mais tarde aclamaram-no como um gênio da comédia. A sua saga de censura terminou em meados dos anos 80 com o abrandamento das atitudes, mas continua um exemplo famoso de como a sátira política e religiosa no cinema pode provocar proibições locais. Número 15. O Tambor, de 1979. O Tambor, de Volker Schlöndorff, narra a história de Oscar, um menino que decide parar de crescer aos 3 anos para evitar o mundo adulto. Ambientado na ascensão do nazismo, o filme inclui uma cena bastante controversa. Um Oscar pré-púbere seduz e despe uma mulher grávida. Em 1997, um juiz do condado, em Oklahoma, considerou essa cena ilegal sob a lei dos Danner sobre pornografia infantil e proibiu o filme por completo no condado de Oklahoma. A decisão foi posteriormente anulada em recurso, mas a proibição atraiu uma atenção internacional considerável para o filme. O Reino Unido não impôs tal proibição. O BBFC o aprovou em 1980. O Tambor de Lata ganhou a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme estrangeiro, e seu impacto cultural inclui abordar temas de guerra e inocência. No entanto, o caso de Oklahoma permanece um exemplo marcante de censura. Um filme dos anos 70, aclamado legalmente, envolvido em uma decisão de obscenidade dos anos 90.